Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conectar-se. Eu sou a Renata, estou aqui com o André Fukunaga para conversarmos sobre assuntos voltados ao autoconhecimento. Gratidão, Renata. É um prazer estar aqui mais uma vez no podcast Conectar-se. E vamos lá para o tema de hoje. O tema de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito profundo, voltados para a ancestralidade. E aí, André, como é que é essa relação entre a ancestralidade, o desenvolvimento pessoal e o caminho espiritual? Quando a gente fala de ancestralidade, desenvolvimento pessoal, caminho espiritual, a gente pode olhar para alguns aspectos relacionados a esse tema. O primeiro deles é, quando a gente fala de caminho espiritual e desenvolvimento pessoal, a gente está buscando o quê? Buscando se tornar pessoas melhores, buscando cultivar mais virtudes, enfim, conhecer, né? Trazer o autoconhecimento, conhecer quem você realmente é. E, de certa forma, boa parte dos desafios e das lições que vão nos ajudar nesse caminho são dados pela nossa ancestralidade. Tá? Então, a gente nasce em uma família, né? Tem pai, mãe, e essa família, né? Esse pai e mãe tem pais também, então tem toda uma ancestralidade por detrás. E essas condições na qual a gente nasce são fatores que vão determinar alguns dos desafios, alguns dos aprendizados que a gente vai ter aí no nosso caminho espiritual. Às vezes vai ter que lidar com questões de pai, questões de mãe, questões, né, da genética, enfim. Pode surgir uma série de questões para a gente aprender com elas, para nos tornarmos pessoas melhores a partir dessas questões. Essas questões estão ligadas à nossa ancestralidade, a gente ter nascido naquela ancestralidade. Tá? E outra coisa, quando a gente olha para a ancestralidade, a gente também pode olhar para ela como um suporte, como um apoio, como tipo uma base para a gente seguir nesse caminho de se tornar uma pessoa melhor. Então, a gente já nasce, né, no nosso DNA com muitas coisas que a gente traz da ancestralidade. Por exemplo, virtudes, conhecimentos, hábitos, às vezes tem aspectos culturais, de rituais, enfim. Então a gente já traz toda uma bagagem da nossa ancestralidade de coisas que vão nos ajudar no nosso caminho espiritual, que vão nos ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Às vezes habilidades, né? A gente herda dons e habilidades dos nossos ancestrais, e esses dons e habilidades vão nos ajudar nesse caminho espiritual, a se tornar uma pessoa melhor. E por outro lado, também tem a questão das dores ancestrais. Do mesmo jeito que a gente herda as coisas boas, coisas boas entre aspas, né, da nossa ancestralidade, a gente também vai herdar coisas, entre aspas, ruins da nossa ancestralidade. Tá? Então, o que são coisas ruins? Geralmente dores da nossa ancestralidade. Então, dores que seus pais passaram, que seus avós passaram, enfim, que gerações e gerações passaram, de uma maneira ou outra, podem chegar até você. E aí você vai ter que aprender a lidar com elas, aprender a como curar essas dores, a como transcender essas dores para que você possa se tornar uma pessoa melhor, para que você possa seguir aí no seu caminho espiritual. Então acho que são esses três aspectos principais quando a gente fala de ancestralidade, caminho espiritual, desenvolvimento pessoal. As condições que a sua ancestralidade traz para você, né? 2, as coisas boas que você herda da sua ancestralidade. E 3, as dores que você carrega da sua ancestralidade. Então, esses três fatores, e muitas vezes vão estar muito fortes, muito presentes aí na sua vida, no seu caminho espiritual. Entendi. Então, de alguma forma, você está dizendo que a história da nossa ancestralidade molda quem somos hoje? Uma parte. Uma parte não molda completamente, porque além da ancestralidade, nós temos as nossas próprias características pessoais, né? Senão todos os irmãos seriam iguais, passaram pelas mesmas coisas. Não, mas não. Os irmãos são diferentes e passam por coisas diferentes, porque cada um tem a sua questão pessoal, individual. Tá? Tem as questões de sociedade também, enfim. A ancestralidade é uma das partes que influenciam, que moldam o nosso caminho espiritual e nesse caminho de descoberta de quem somos nós, quem realmente somos, tá? E aí depende de pessoa para pessoa o quão forte vai ser a presença da ancestralidade nesse caminho. Tem pessoas que vão ser muito pouco, né? Parte da ancestralidade, ou tem outras pessoas que vai ser muito presente, muito forte.
E aí é do caminho espiritual de cada um, não temos como controlar isso daí. Tá? Tá. E qual que é a conexão entre a ancestralidade e essa identidade individual e coletiva? Como é que isso molda essa estrutura como um todo? Então, quando a gente nasce, a gente tem o nosso DNA, o DNA vem da nossa ancestralidade. Tá? Então, a gente já temos um banco de dados, um banco de informações sobre como devemos pensar, como devemos sentir, como devemos agir, que está no nosso DNA, que veio da nossa ancestralidade. Tá? Então, isso, de alguma maneira ou outra, vai moldar uma parte de quem você é como ser humano. Tá? Não tem como fugir disso. Mesmo que você não conheça seu pai biológico, não conheça sua mãe biológica, enfim, por qualquer motivo que aconteceu na vida, mesmo não conhecendo eles, eles estão, de certa forma, moldando parte de quem você é como ser humano. Tá? Então, quando eu nasço, já trago essa bagagem no DNA das questões ancestrais. Aí vai se somar isso a uma bagagem própria, que você pode chamar de, sei lá, de alma, de espírito, enfim, uma coisa individual minha, né? Minhas experiências de vida e a sociedade na qual estou inserido, porque também sou influenciado por essa sociedade. Então você junta tudo isso, né, e vai formar o ser humano que você é naquele momento. Tá? Mas, como você pode ver, a ancestralidade tem um fator muito forte aí. Não é algo a ser descartado, algo a ser ignorado. Tá? Por mais que eu falei, por mais que você nem conheça seu pai e sua mãe biológicos, eles têm um papel muito forte na formação de quem você é como ser humano. E Vamos o que dizer. que a gente faz quando a gente tem essa característica, assim, essa questão de não conhecer a ancestralidade? Como é que a gente lida com esse não conhecer, né? Com essa, eu não conheço meus pais, não sei de onde veio. Como é que a gente trabalha isso internamente? Sim, uma das maneiras, entre aspas, mais fáceis da gente entender quem somos nós é olhar para nossa ancestralidade. Então, para eu entender um pouco de quem eu sou, se eu olhar para minha ancestralidade, vou obter muitas informações a partir de lá. Né? Meu pai, minha mãe, os hábitos deles, a cultura deles, né? Como a forma deles pensarem. Se eu olho para eles, eu consigo identificar boa parte disso refletido em quem eu sou. Tá? Então, realmente é mais fácil você entender a influência da ancestralidade na sua vida quando você conhece a sua ancestralidade. Tá? Quando você não conhece, é muito um trabalho interno e de observação. Tá? É um trabalho mais sutil de você ir percebendo os seus condicionamentos, a sua forma de pensar, com o que você se identifica, e a partir daí você talvez vai trazendo esse entendimento, né, de onde você veio, quem são esses ancestrais que deram a vida para você. Mas é um negócio muito mais sutil, muito mais de percepção e sensibilidade. Não é tão óbvio, tão claro que nem você olhar para seu pai, nossa, eu faço igualzinho meu pai. Né? Aí tá na cara que você herdou aquilo da sua ancestralidade. Né? Então é um negócio bem mais sutil, mas que é possível. Basta você trazer essa sensibilidade, esse refinamento para sua percepção de quem você é. Tá, entendi. E como é que a gente lida com essas questões de expectativa, de legado vinculados à ancestralidade? Nós, enquanto seres humanos, nós temos expectativas, né? Quer seja expectativas para nós mesmos ou expectativas para as pessoas ao nosso redor, ou até mesmo para o mundo, né? A gente quer que o mundo seja de uma maneira, quer que o país seja de uma maneira, enfim, a gente tem expectativas, tá? E, da mesma forma, o resto do mundo tem expectativas sobre a gente, né? O resto do mundo quer que a gente seja de um jeito, quer que a gente haja de uma certa forma, enfim. E aí existem maneiras para que essas expectativas, né, caiam sobre nós. Uma das expectativas mais fortes que existem sobre nós é a dos nossos ancestrais. Principalmente pai e mãe, mas mesmo sem ser pai e mãe, às vezes um avô, uma avó que tem uma presença mais forte na sua vida, às vezes a família como um todo tem uma expectativa sobre você. Então, e é normal isso, não tem nada de errado, faz parte do ser humano. O ser humano é assim e faz parte existirem essas expectativas. E nem sempre
vai ser ruim você atender essas expectativas. Às vezes, as expectativas dos seus ancestrais estão em linha com quem você é, com aquilo que você acha que a vida deve ser, com aquilo que você sente no seu coração. Tudo bem. Só porque é uma expectativa do outro não quer dizer que seja ruim. O ruim é quando ou aquela expectativa dos outros não tem nada a ver com quem você é, ou quando você acaba se cobrando demais para atender às expectativas dos outros. Então, por exemplo, você está numa família, o avô foi médico, o pai é médico, e existe a expectativa de que você seja médico, porque é uma família de médicos, vamos dizer assim. Só que você sente no seu coração que você não tem nada a ver com a medicina. Que o que você quer fazer é ser um cientista, um engenheiro, por exemplo. Só que às vezes, por causa dessa pressão dos ancestrais, e às vezes é uma pressão velada, não é algo que seu pai chegou para você e falou, não, você tem que ser médico porque eu sou médico, seu avô é médico. Mas você, né, você percebe como é que as coisas são. Você mesmo olha, nossa, meu avô foi médico e teve sucesso. Meu pai foi médico e teve sucesso. Então, para eu ter sucesso, preciso ser médico. Você mesmo se coloca nesse lugar dessa expectativa dos outros, né? E aí não tem nada a ver com quem você é, com quem você realmente, o que você realmente quer ser, o que você realmente quer fazer. Então isso vai gerar um conflito muito grande na sua vida, até você entender que aquilo é do seu pai, que aquilo é do seu avô, e o que é seu é diferente. É importante esse entendimento, quando a gente olha para a ancestralidade, e você entender profundamente dentro de você o que é seu, o que é dos seus ancestrais, o que é do seu pai, da sua mãe, enfim, dos avós, e o que é seu. E não e não se sentir cobrado, ou não se sentir até vergonha, culpado se você não seguir ou não carregar aquilo que é do outro, né? É assim, eu acho que muitas vezes a gente entra num lugar aí de querer seguir, né? Ainda mais quando é uma coisa boa, uma, né? Eu tenho pai médico, avô médico, então acho que eu tenho que seguir até para me sentir pertencente a essa família, né? A esse legado, digamos. E como é que a gente fica em paz, né? Como é que a pessoa que percebe isso, é, dentro dessa cobrança explícita ou não, interna ou não, como é que ela se sente pertencente a essa família e fica em paz com isso, escolhendo caminhos diferentes dessa, dessa linha, né, que essa Uhum. família desenhou para ela? Sim. Existem várias maneiras de você se conectar com a sua família e com a sua ancestralidade. Tá? Então, às vezes a gente acha, que nem você falou, para eu ser pertencente, meu pai foi médico, meu avô foi médico, então para eu me sentir pertencente à minha ancestralidade, à minha família, eu preciso ser médico. Mas isso é uma mera questão mental, uma mera crença mental disso daí. Você pode ser outra coisa e, ao mesmo tempo, continuar se sentindo pertencente e vinculado àquela família através de outras coisas, tá? Através, sei lá, de um amor que você sente pelo seu pai sente por você, né? Através de alguma coisa em comum que você tem com seu pai sem ser você ser médico, através só do só, na verdade, só o sangue já, né? Só você ter o mesmo DNA aqui, né? Parte do DNA igual, só isso já gera uma conexão energética entre você e aquela ancestralidade, né? Então é pouco sair desse mental que acha que pra eu pertencer à minha ancestralidade, para eu honrar a minha ancestralidade, para eu, né, para eu fazer parte da minha família, eu preciso agir dessa maneira e trazer um entendimento de que a minha conexão com a minha família, a minha conexão com a minha ancestralidade transcende esse entendimento. Ela é muito mais profunda, muito maior que aquilo ali. Mas para isso, você precisa estar muito firmado no seu amor próprio e na sua percepção do seu alto valor. Porque quando você acha que eu só tenho um valor para minha família se eu for médico, é porque você não está firmado no seu amor próprio, você não está firmado no seu alto valor, tá? Então, e tudo é energia, né? Quando você tá não, nossa, eu nasci para ser engenheiro, eu vou ser engenheiro, não vou ser médico, e eu tô firme nessa convicção, nesse negócio que vem no meu coração, a sua família vai sentir isso. Sua família vai sentir isso e de alguma maneira, claro que existem casos e casos, né?
mas de alguma maneira, né, vai ter esse vínculo do, nossa, é isso que ele quer, é isso que é o melhor para ele. Nós, como ancestrais que queremos o melhor para ele, entendemos isso, né? Por mais que às vezes essa relação seja meio conturbada, enfim, é possível criar esse tipo de vínculo se você estiver firme nesse amor próprio, nessa sua auto-percepção de valor. Porque se você se você duvida de você mesmo, você vai passar essa energia de dúvida para os seus ancestrais, e eles vão duvidar de você também, tá? Então, de alguma forma, isso é um dos caminhos para você ficar em paz, assim, com a sua ancestralidade, nesse aspecto de você aceitar inicialmente quem você é, ficar em paz ali com você, com as suas características, com o seu amor próprio, e a partir desse lugar, você passar para a sua ancestralidade, né, e se identificar com a sua ancestralidade através desse lugar de amor. É isso? Sim. Vou dar até um exemplo, pode ser um exemplo mais corriqueiro, mais banal, mas é interessante. Né? Por exemplo, minha mãe, uma frustração dela quando ela era criança era que ela não tinha um piano para tocar. Ela queria tocar piano e não tinha piano, a família dela era pobre, enfim, não tinha piano. Aí quando eu era criança, minha mãe, né, tinha condições de vida melhores, conseguiu comprar um piano e me convenceu a estudar piano. Então fiz aula de piano, enfim, tinha um piano em casa. Estudei piano, mas nunca gostei muito, nunca me desenvolvi muito no piano. Aprendi a tocar umas músicas legal, mas nunca fui um bom tocador de piano, vamos dizer assim. E aí quando, né, fiquei adulto, casei, fui montar minha casa, o que ela fez? Ela deu o piano pra mim, falou, esse piano eu comprei, mas esse piano é seu, tô te dando aqui de presente um piano. Mas um piano é um negócio grande, que ocupa muito espaço na sala, enfim. E não só espaço, né? Se pensar em termos energéticos, é uma energia que fica parada dentro da casa, porque eu não gosto de tocar piano. Tocava de vez em quando só pra praticar, mas tipo, não gosto, não é algo que eu quero ter um piano em casa, mas ficou um tempo, esse piano ficou em casa um tempo. Até o momento que eu cheguei e, né, depois de muito me trabalhar a respeito disso, falei, não quero mais esse piano, eu vou devolver esse piano para minha mãe. E era um negócio, assim, que eu sei das expectativas dela, de tudo, né, de como era importante para ela o piano e como ela ficava feliz que eu ficasse com o piano, né? Porque para ela era uma continuidade desse sonho dela, enfim. Só que eu expliquei para ela, mãe, tipo, esse sonho do piano é seu, esse sonho não é meu. Não faz sentido eu ficar com esse piano aqui na minha casa, sendo que o sonho é seu. E, né, minha mãe, claro, ela tem o entendimento dela, ela é compreensiva, né? Ela entendeu e eu devolvi o piano para ela, né? Então é possível você, né, ter as expectativas dos seus pais, seus ancestrais, e você chegar num acordo com eles de que tudo bem, a expectativa é sua, o sonho é seu, não é meu. Não faz sentido eu viver esse sonho se ele não é o meu sonho, né? Então, esse exemplo desse caso do piano foi assim. Eu devolvi o piano tá com ela e tá tudo bem, né? Não gerou maiores atritos, maiores confusões, enfim, por nada. Claro que talvez o piano seja um caso mais light, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas eu acredito que é possível você tomar essa consciência e tomar esse poder do que é seu efetivamente e o que é do seu pai, da sua mãe, dos seus ancestrais, enfim, e devolver para eles o que é deles, né? Tá. E quando a gente pensa em padrões, né? A gente está falando aqui muito dessas escolhas, de seguir um padrão positivo, digamos, né? Que muito legal você ser um médico e seguir, né, nessa linha de coisas boas. E quando a gente pensa num padrão mais voltado a uma coisa mais violenta, ou até mesmo um alcoolismo, a relações mais conturbadas, né? Até mesmo, sei lá, a gente vem, né, a minha família vem desse lado norte e nordeste do país, lá a gente tem muitas essas questões de um homem machista, de uma educação mais impositora, que de certa forma eu vivenciei isso, né, na minha vida ali com as minhas irmãs e na minha família. E como é que a gente quebra esses padrões? Muitas vezes hoje, né, eu sou mãe de dois meninos, e em alguns momentos, aquilo que eu negava do meu pai, eu me via fazendo igual,
porque parecia que era um impulso meu que vinha tão espontaneamente que eu falava: "Opa, mas eu não quero educar os meus filhos assim". Como é que a gente quebra esses padrões que muitas vezes a gente identifica que eles não são legais, que eles não são tão positivos assim, mas a gente instintivamente está seguindo esse padrão, porque a Hum. gente está vindo dessa ancestralidade mesmo. Bom, a gente carrega dos nossos ancestrais, né, as virtudes, as habilidades, as coisas boas e as coisas, Uhum, entre aspas, ruins também. E uhum, isso faz parte do ser humano que a gente é. Então, se eu identifico uma coisa que é ruim, e pelo menos para mim, no meu ponto de vista, né, que meu pai fazia, mas, cara, não fez sentido em fazer para minha vida. Mas eu tô carregando isso dentro de mim, isso é forte, às vezes é muito forte dentro, que nem você uhum, falou, seu uhum, pai, né, fez uma educação rígida, e às vezes você se pega nos seus filhos, com seus filhos agindo da mesma forma, porque isso tá dentro de você, né? Você herdou do seu pai, e não necessariamente é ruim isso daí. Só que para você, você chegou à conclusão que isso não faz mais sentido na sua vida. E geralmente esses padrões de comportamento que são baseados em violência, em raiva, em rigidez, eles têm uma dor associada. Existe uma dor que ou seu pai passou, ou que vai passando de ancestral para ancestral, essa dor vai passando de ancestral para ancestral, e essa dor chegou em você. E por causa dessa dor, existe esse tipo de comportamento. Tá? Então, a melhor maneira de você conseguir mudar efetivamente esse hábito, claro, você às vezes deve tentar mudar o hábito. Percebi que eu fui rígido com meus filhos, vou mudar isso. Mas às vezes é tão impulsivo, tá tão lá enraizado dentro de você que não é tão simples assim você simplesmente tomar consciência e falar, não, a partir de agora eu vou fazer diferente. Né? Às vezes não funciona assim. E geralmente quando não funciona assim é porque realmente tem uma dor associada com aquele hábito. Então, enquanto você não conseguir curar essa dor, vai ser difícil você mudar esse hábito. Então, é um trabalho muito introspectivo, de muita percepção para entender o que é essa dor que faz com que meu pai fosse rígido com as filhas e com que isso sobreviva dentro de mim, essa rigidez com os filhos. Tá? O que é essa dor? E é uma investigação interna, aí não tem atalhos, vamos dizer assim. Não tem falar, não, faz, né, dá 3 pulinhos, faz uma oração, faz uhum. e resolve. Não. Você vai ter que olhar para isso internamente. E encontrar essa. Primeiro você tem que encontrar essa dor dentro de você. Uma vez que você encontra essa dor dentro de você, liberar essa dor de alguma forma aí você precisa se entender como fazer esse processo de liberação. Terapia, técnicas energéticas, ritual, pedir O que perdão faz para o pai, o sentido, que né? fizer Uhum, sentido uhum. para aquela dor. Mas sem você olhar para aquela dor e sem você, né, liberar aquela dor, vai ser difícil você mudar esse padrão, esse hábito que não faz mais sentido na sua vida. E Tá? dentro da sua perspectiva, o que a gente, né, pelo menos eu aqui, muitas vezes me conectei com algumas pessoas que a forma delas conseguirem curar isso é através da negação. Elas simplesmente esquecem, se afastam, não querem saber. E de alguma forma a gente percebe que isso gera um peso, né? A pessoa é difícil você estar em paz, né, efetivamente com consigo mesmo. Fica sempre uma caixinha ali dentro de uma escuridão que te traz essa negação. Como é que a gente trabalha essas questões, ao invés de negar, né, essa questão, não tem como você esquecer, né, a sua ancestralidade. Como é que você trabalha isso? Essa pergunta é bem profunda, né? Tudo que a gente rejeita, a gente dá força para aquilo ali. Tá? Então, você encontrou essa dor. E você fala, não quero saber dessa dor, vou ignorar essa dor, não vou olhar para essa dor. Vou colocar numa caixinha preta e jogar lá na profundeza do meu subconsciente. Não funciona. Porque se você está rejeitando aquilo ali, você está dando poder para aquilo ali. Se aquilo ali fosse algo banal, você não ia rejeitar. Fala, tudo bem, tá tudo certo isso aqui, pode ficar, não tem problema nenhum. E aí perde a força, porque tá tudo bem aquilo ali. Aquilo ali perde a força. Quando você fala, não posso ter isso, não quero olhar para isso. Você está dando um poder enorme para aquilo ali. Né? Então a primeira coisa
Pare de rejeitar, aceite que existe essa dor, que você carrega essa dor dos seus ancestrais. Aceite. E procurar olhar para isso, para você mesmo, com amorosidade, com compaixão, com perdão, para que você possa aprender a lidar com aquela dor. E a partir do momento que você aprende a lidar com aquela dor de maneira amorosa, compassiva, você está, de certa forma, pronta para liberar essa dor. Tá? E se a gente pensa em termos ancestrais, né, às vezes a pessoa rejeita o pai, rejeita a mãe, rejeita a ancestralidade. O que está acontecendo quando você rejeita o pai, rejeita a mãe? Você está rejeitando a si mesmo. Porque lembra, DNA, 50% seu é o seu pai, 50% seu é a sua mãe. Se você rejeita seu pai, por exemplo, você está rejeitando a si mesmo, 50% de quem você é. Tá? Então é muito importante, quando a gente olha para a ancestralidade, ir para um lugar de aceitação, ao invés de rejeição. Um lugar de inclusão, ao invés de um lugar de exclusão. Que às vezes, né, tem aquela pessoa na família que, nossa, ninguém gosta, que, né, causa problema e a família vai lá e exclui a pessoa da família, rejeita e exclui a pessoa da família. Só que aquela dor fica, aquela dor não vai embora. Apesar da pessoa não fazer mais parte da família, entre aspas, né, aquela dor daquele evento, daquela situação, fica na família, fica na ancestralidade. E vai ser passado para as gerações futuras, para que em algum momento, em alguma geração, em alguma pessoa, conseguir curar essa dor. Né? Então, rejeitar pai e mãe é rejeitar a si mesmo. O ideal, claro, você não precisa, vamos dizer assim, seu pai faz uma coisa de muito errado, seu pai, sei lá, é um criminoso, por exemplo. Você não precisa ser amigo do seu pai, você não precisa querer conviver com ele, mas você precisa aceitar que essa é a vida dele e que por algum motivo, por alguma dor, que ocorreu alguma dor na vida dele ou dos ancestrais dele que fez com que ele se tornasse esse criminoso. E trazer essa energia da compaixão para ele, a energia do perdão para ele, para você poder aceitá-lo por mais coisas horríveis que ele tenha feito. Né? O que não quer dizer que você vá conviver com ele, ou que ele vai morar na sua casa, enfim, não é isso. Mas você fica em paz com ele, ao você trazer ele para um lugar de aceitação e de inclusão, ao invés de você rejeitar e excluí-lo. Tá? Então, assim, por cima, esse é o ideal a ser feito quando a gente vai olhar para essas dores ancestrais. Às vezes não é fácil, às vezes é difícil, porque o sentimento de rejeição às vezes é muito grande. Né? Então... E até mesmo essa conexão com a dor, né? Eu acho que muitas vezes a gente fica muito conectado com essa dor ali dos nossos antepassados e além da rejeição vem também essa sensação da dor, da falta de amor, né? A gente tem que querer muito, né? Se trabalhar internamente para que a gente consiga entrar em harmonia com toda essa dor que a nossa ancestralidade traz, né? A gente vê assim, né? De alguma forma, a gente tem um certo privilégio, porque os que vieram atrás de nós, né? Antes de nós aí, eles tiveram muita escassez, né? Tivemos muitas guerras, muitas escassezes, questões muito vinculadas assim à sobrevivência mesmo, né? A gente está num lugar um pouco mais confortável quanto a isso, porque a gente consegue hoje em dia olhar, além da nossa sobrevivência, assim, física e material, uma sobrevivência muito espiritual, emocional, né? A gente está conseguindo olhar para esse lado mais do ser, né? Desse amor, assim. Antigamente as pessoas tinham que sobreviver e tinham que ir lá e lutar, ir para a lavoura e fazer acontecer. Não tinha muito esse espaço para esse autoconhecimento, né? E quando você comentou agora há pouco que trabalhar essa dor dentro da sua ancestralidade, você acredita que, por exemplo, eu trabalhando um pouco mais essa rejeição, essa agressividade, os meus filhos ficam livres disso? Você acha que a gente dentro dessa geração, trabalhando o que traz essa dor, as futuras gerações, elas ficam livres disso de alguma forma? Você acha que a gente cura numa geração? Olha, eu não diria livre, mas com certeza o peso é menor, tá? Porque são muitas coisas aí, não é tão, talvez não seja tão simples essa cura, mas com certeza, ao você
curar essas dores em você, o que você passa para as próximas gerações é algo mais leve, menos pesado, tá? Assim, não que você deva fazer isso pelas próximas gerações. Faça isso por você. Faça isso porque é o seu caminho espiritual, porque você quer se tornar uma pessoa melhor. A consequência, a consequência boa, positiva de tudo isso é que seus filhos, enfim, seus descendentes, e a sociedade como um todo, a gente pode olhar para isso no nível da sociedade como um todo, vai ter um peso a menos nas próximas gerações, mas como consequência de um trabalho que vem interno seu, de você com você mesma, tá? É aquele negócio. A única pessoa que você pode salvar é a si mesma. Não faça as coisas que não, vou salvar meus filhos, vou salvar a próxima geração, então, não. Como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Como eu posso seguir meu caminho espiritual? Trabalhe em mim e o legado que você deixa, o legado? Não, mas a consequência que você deixa é um mundo melhor, é um mundo menos pesado, tá? Com certeza, esse é o impacto aí, né? E uma coisa interessante, você falou, né, nossos ancestrais passaram por guerras, por escassez, por dificuldades. A gente só está aqui hoje, onde a gente está, na condição que a gente está, com a consciência que a gente está, porque todos os nossos ancestrais passaram pelo que passaram. Tudo, não dá para tirar nada. Tudo o que eles passaram nos fez chegar aqui hoje, com essa consciência que nós temos hoje. Então, talvez essa ideia ajude a trazer uma aceitação e entendimento para os seus ancestrais. Sei lá, né? O ancestral não sabia lidar com aquela situação, a condição de vida do seu ancestral era muito diferente da sua, então as ferramentas, os recursos que ele tinha para lidar com as situações no tempo dele são diferentes do que você tem hoje. E não adianta esperar, não, porque hoje, né, hoje em dia a gente tem uma consciência muito grande, por exemplo, de racismo, né? Hoje em dia a sociedade como todo tem uma consciência muito grande de racismo. Há 100 anos atrás não existia essa consciência. E aí você quer julgar, porque sei lá, meu bisavô era racista, nossa, meu bisavô era racista e não sei o quê. Mas essa era a consciência da época, não dá pra você entrar num peso, num negócio de culpar, de rejeitar o seu bisavô porque ele é racista, se aquela era a condição da época, se aquele era o entendimento que ele teve na época. Ao mesmo tempo que nós aqui hoje, nessa nossa consciência de hoje, fazendo as coisas que a gente faz hoje, pode ser que daqui a 4 gerações lá na frente, o pessoal olhe pra gente e fala, nossa, como o André e a Renata pensavam desse jeito, como que eles agiam desse jeito, que horrível isso que eles faziam, né? Então, tudo tem um contexto para as ações, para a forma de pensar, enfim. E é muito importante trazer esse entendimento, essa compreensão, essa compaixão e essa aceitação de que as coisas foram do jeito que foram. De que meu bisavô foi racista, mas é porque era o melhor que ele podia fazer naquele momento, naquela época. Não porque ele foi racista porque ele é uma pessoa má, porque é uma pessoa não sei o quê. Temos Sai um que... pouco desse Sai um julgamento, pouco desse né? julgamento. Trazer um pouco Agora de eu compaixão. tenho que compensar toda a maldade que meu bisavô fez. Não. A melhor maneira de lidar com isso é trazer essa compaixão para o seu avô, para o seu bisavô. Trazer esse perdão para o seu bisavô. Né? Que isso cura em você. E se cura em você, você não vai propagar mais isso adiante. Uhum. Né? Porque tudo isso vem de uma dor. É que eu falei, tudo isso vem de uma dor. Se você cura a dor, o comportamento negativo que vem a partir daquela dor cessa. Não tem mais aquela dor, o comportamento negativo vinculado àquela dor acaba. Então, em vez de ficar nesse julgamento, no culpar, no punir, no castigar, traz para a aceitação, para a compaixão, para o perdão, que é a melhor maneira de acabar com esses comportamentos, que é a melhor maneira de acabar com essa dor. Entendi. Né? Maravilhoso, André. Alguma contribuição a mais? Você quer falar mais alguma coisa sobre ancestralidade? Quer passar uma mensagem para as pessoas? O que você sente no seu coração para compartilhar um pouco mais? Olha, ancestralidade é algo que na minha vida eu nunca talvez tenha prestado muita atenção, né? Eu sempre olhei muito para mim, falei, não, sou eu aqui e eu vou, né, vou viver minha vida, vou dar um jeito na minha vida, enfim. Mas ela tem uma influência muito grande
das nossas vidas. Não tem como fugir disso, não tem como negar disso. Por mais que você ache que é você, e que você, né, e às vezes quando a gente é jovem, né, eu estou certo, estou fazendo diferente, meus ancestrais não sabem de nada, meu pai e minha mãe não sabem de nada, né, isso é pensamento de jovem, né, eu já passei Quero por fazer essa, tudo quero fazer diferente. tudo diferente, né, já passei por essa fase também, né, mas eles têm muito a contribuir com as nossas vidas, se você se abrir para tudo que eles podem contribuir. Quer seja em termos de virtudes, conhecimentos, né, hábitos, habilidades, dons. Né? Olha os dons que você... Pensa num dom que você tem hoje. Provavelmente um dom que você tem hoje, algum ancestral seu também teve. Claro, você pode melhorar esse dom, aperfeiçoar, mas provavelmente algum ancestral seu teve esse dom que você tem hoje. Ele não é à toa que você tem esse dom. Né? Então, olhe para isso, né? Agradeça seus ancestrais, né? Agradeça tudo que eles trouxeram para você, tudo que eles deram para você. Que a gente fala honrar os ancestrais. Honrar os ancestrais nada mais é do que você aceitar e agradecer os seus ancestrais pelo que eles foram, por tudo que eles proporcionaram para você. Né? E a partir daí, de tudo que você recebeu deles, você ir nesse caminho de se tornar uma pessoa melhor, nesse caminho espiritual, enfim. Mas com toda essa bagagem ancestral, entendendo que toda essa bagagem ancestral está para te ajudar. Quer seja para te ajudar diretamente, que nem eu falei, com uma virtude, com um dom, uma habilidade, quer seja para te ajudar através dos desafios que essa ancestralidade traz para você, através das dores que essa ancestralidade traz para você. Mesmo as dores que a ancestralidade traz para você, não é algo de ruim. É algo positivo, porque você vai ter a oportunidade de transformar aquilo, de transmutar aquela dor, de trazer um aprendizado a partir daquela dor. Então, mesmo a coisa que parece que é ruim, é boa no final, porque você vai se tornar uma pessoa melhor a partir daquilo. Então, traga essa consciência quando a gente olha para a ancestralidade, e por mais, às vezes, pareça, né, que horrível meu ancestral, meu pai, minha mãe, enfim, meu avô, uma pessoa horrível, enfim, não gosto, rejeito, você prolongar essa rejeição, prolongar essa sensação de julgamento, só vai continuar reverberando em você e passando para as próximas gerações. Tá? Então, olhe com amorosidade para a sua ancestralidade. Tá legal? Tá ótimo. Gratidão, então, mais uma vez. Gratidão a vocês que estiveram aqui conosco até aqui. Muitíssimo obrigado. Até o próximo podcast. Que vocês nos sigam nas redes sociais. Fiquem à vontade para mandar as suas dúvidas, seus questionamentos, que a gente interage com vocês, tá bom? Gratidão. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima.